Bom dia a todos. Olá, irmãos e amigos. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia de número 118, onde estaremos começando o livro de 2 Samuel, capítulo 1, 2 e 3, e depois pularemos para o livro de Marcos, capítulo 15, do versículo 21 ao 47, certo? A versão da minha Bíblia é revista e corrigida, a leitura é feita sem comentários. Tudo bem? E graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pegue a sua Bíblia, acompanhe, logo mais eu estarei posicionando a webcam para nós fazermos uma oração pedindo sabedoria e entendimento ao Espírito Santo de Deus nas Sagradas Escrituras, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado mais uma vez a todos que estão orando por este projeto e terminarmos a Bíblia toda no prazo de 1 ano. Já são mais de 100 dias que estamos aqui perseverando, graças às vossas orações. Então, logo mais estarei começando, aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer, meu Senhor, e dizer que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Muito obrigado por mais este dia, meu Pai, que seja uma leitura abençoada. Repreende toda interrupção humana ou espiritual e que o teu nome seja engrandecido. Que possamos colocar em prática, meu Pai, os ensinamentos da tua palavra e dar bom testemunho como cristãos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda nesta leitura. Eu te oro e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, começar o livro de 2 Samuel, certo? Tem como subtítulo o capítulo 1, Davi mata o Amalequita, que lhe traz a notícia da morte de Saul. Versículo 1 fala: E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos Amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao terceiro dia que o homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães da cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou Amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te contra mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, pois bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido,
como caíram os valentes. Não o noticies em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Vamos agora para 2 Samuel, capítulo 2, tem como subtítulo: Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizestes isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto. Mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre si. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim. E o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Na idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiram a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os jovens, e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão na cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo lado e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Elcate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Zoabe, Abzai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou.
Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão de um dos jovens, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amar, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Maanaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Vamos agora para o livro de 2 Samuel, capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? Então cirou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner, e outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. Transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo o Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Milcal, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou.
E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi, em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei, irei e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim, despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois, ouvindo, disse: Inocentes somos eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fixe sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha ao bordão, nem quem caia à espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner. E chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam, naquele mesmo dia, que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco. Ainda que seja ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Aleluia. Glória a Deus. Leitura do Antigo Testamento concluída. Vamos agora para o Novo Testamento. Tudo bem? Livro de Marcos. Ontem nós começamos o capítulo 15. Lemos do versículo 1 ao versículo 20. Certo? Então, vamos continuar aqui o livro de Marcos. Do versículo 21 ao versículo 47.
Então vamos lá, Marcos 15, versículo 21 diz: E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegara a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Aleluia, glória a Deus, tremendo o texto aqui da crucificação de Cristo. Vamos orar. Pai, te agradecemos. Mais um dia vencido para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor venha abençoar grandemente, Pai, o dia de hoje, este domingo. E que, meu Pai, possamos continuar perseverantes perante a tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Vai nos dando livramento. Vai cuidando da nossa vida, para que o teu nome seja engrandecido e a tua palavra, meu Pai, seja propagada entre as pessoas que ainda não conhecem. Eu te oro, meu Pai, te agradeço por tudo, te agradecendo por esses minutos diante da tua palavra e pelo teu Espírito Santo que está conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados amigos e irmãos, mais um dia de leitura concluído, pegando aqui o nosso plano de leitura, certo? Dia 118, começando o 2 Samuel, capítulo 1, 2 e 3, tudo bem? Depois pulamos para Marcos 15, do versículo 21 ao 47, certo? Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Amanhã, se o Senhor permitir, nós iremos continuar este projeto de leitura bíblica dentro de um ano. Eu agradeço a todos. Até amanhã.